um verbo e o período é simples, então nessa situação aqui, o termo em destaque será apenas um aposto. Tá ok? Essa é a explicação para esse termo em destaque. Se viesse, né, um verbo aqui nesse termo aqui destacado, aí já não seria mais, tá, um período simples e sim um período composto. Tá ok? Logo, né, a frase aqui, né, o destaque aqui, né, do termo, né, se tivesse outro verbo aqui, aí sim seria, tá, uma oração subordinada substantiva apositiva, tá? Então, essa é a diferença aí entre, né, a oração subordinada substantiva e o aposto somente, ok? Letra C. Qual sinal de pontuação foi empregado nesse período? Né? Os 2 pontos, tá? Toda vez que tiver uma oração subordinada substantiva, apositiva ou aposto, tá? Sempre virá aí precedido de 2 pontos aí, ou, né, vírgula, que é uma situação muito rara de acontecer, tá? Mas existe. Letra D. Copie do texto um período composto por subordinação, cuja oração subordinada tem a mesma função sintática do termo em destaque na frase. Vamos lá. Foi justamente o destaque que eu dei no início da nossa aula, né? Esse aqui, né? Com a linguagem escrita acontece a mesma coisa. 2 pontos. Ela representa algo, né? Como objetos, valores e ideias, né? Né? Isso aí. Então, ali já no caso aqui pede um período composto, tá? Por subordinação, mas que tem a mesma função sintática do termo, que é o aposto, tá? Logo, né, como é um período composto ali por subordinação, né, será então uma oração subordinada positiva, tá? Letra E. Como essa oração subordinada é classificada? Agora sim. Oração subordinada substantiva apositiva, né? Por ter ali o aposto, né, explicando ali o termo em destaque, o termo da oração principal, tá? Letra F. Qual sinal de pontuação foi empregado entre a oração principal e a subordinada, né? Os 2 pontos, tá? Em um período composto por subordinação, em que há orações subordinadas substantivas, a pontuação segue as regras do período simples para as funções sintáticas a que as orações subordinadas substantivas equivalem. Veja, aqui nesse caso aqui, pessoal, a gente está falando da oração subordinada substantiva apositiva, tá bom? Tem aí o exemplo. Ela trabalha em um ambiente agradável. Que ambiente é esse? Uma redação de jornal. Foi até o exemplo que eu dei. Não foi não. Esse é o exemplo daqui mesmo do livro. Então, nós temos aí, né? Nesse período aqui, né? Um período simples, pois só tem um verbo, né? Como eu falei com vocês, né? Então, é um período simples. Logo, nós temos aí, né? O termo aí, né? Explicando, tá? Esse termo aqui da oração aqui, né? Que se refere. Então, sendo assim, como não tem outro verbo na oração aqui, né? Na positiva aqui, só será, né? O aposto, tá? Não tem, né, um outro verbo, é uma oração simples, né, um período simples, tá ok? Então, essa explicação aqui está, né, apenas, tá, se referindo a esse termo aqui, tá bom?
Então, nós chamamos, né, de aposto, quando ocorre, né, no período simples, tá? É a função sintática aí exercida, tá ok? Que vem precedido, né, de 2 pontos. Já na oração de baixo aqui, ó, com a linguagem escrita acontece a mesma coisa. Ela representa algo como objetos, valores, ideias. Aqui, né, nesse período eu já tenho 2 verbos, tá? Né? Acontece e representa. Tá bom? Então eu sei que esse período é composto, tá, por subordinação. Agora, que subordinação é essa? Como existe, né, os 2 pontos aqui separando uma oração da outra, tá? Que separa aí da oração principal, tá? Então nós temos o outro termo destacado aqui, ó, tá vendo? Que se refere a este termo aqui, coisa. Então, esse termo em destaque, ele só pode ser uma oração subordinada substantiva apositiva, vindo aqui, ó, né, precedido de 2 pontos da oração principal, tá ok? Então, essa é a diferença aí, tá? Entre as 2 frases, 2 orações aí, né, nos 2 períodos, né? E o destaque maior, tá, é a pontuação, tá? Os 2 pontos aí, ok? Aí embaixo, vocês podem até grifar o que eu falar aí agora, tá? Que é bem importante, apesar de já ter dito, né? Mas é bom a gente reforçar aí para não esquecer. As orações subordinadas apositivas, portanto, são precedidas por 2 pontos ou vírgula, ou seja, mais raramente, tá? A vírgula. Do mesmo modo que o aposto explicativo em período simples, que foi nesse caso aqui, tá? As demais orações subordinadas substantivas, só que eu falei, subjetiva, objetiva direta, indireta, completiva nominal e predicativa, não são, grifem isso, gente, não são separadas da oração principal por vírgulas, pois no período simples, as funções sintáticas a que elas equivalem, ou seja, sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e predicado, não são separadas por vírgulas do termo com a qual se relaciona. Aí nós vamos observar aí, ó, a gente, né, tem aí, né, a parte aí da oração simples, tá? Larissa escreve notícias todos os dias para o jornal de sua cidade, tá? Essa parte aqui, escreve notícias todos os dias para o jornal da sua cidade, é o predicado, porque o sujeito é Larissa, né? Então, não se pode separar, tá, por pontuação aí nenhuma, o sujeito do predicado, tá? Outro exemplo. Quem faz jornalismo